está tudo sob controle, disse a Evergrande à beira do precipício. Construir um monte de prédios residenciais sem demanda, o que poderia dar errado, não é mesmo? Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Você certamente já deve ter ouvido falar das cidades fantasmas da China. Em 2009, chegaram ao Ocidente os primeiros relatos sobre o tal milagre econômico chinês. O país estava construindo novas cidades inteiras numa velocidade impressionante. Só que, aparentemente, ninguém queria morar nelas. As fotos das cidades fantasmas eram um indício claro da bolha imobiliária que se formava. A ideia era diminuir a densidade populacional nos centros urbanos. As maravilhas do planejamento central. Como se construir um monte de casas fosse o suficiente para que as pessoas se mudassem para lá. Não é assim que a economia funciona. Se as pessoas aceitam se aglomerar em grandes centros urbanos, é porque os incentivos que tem lá, de alguma forma, geram retorno para essas pessoas. Sejam por maiores oportunidades de trabalho, sejam por melhores comodidades devido à oferta maior de serviços. Bom, o fato é que, praticamente de uma hora para outra, apartamentos residenciais e espaços comerciais foram construídos em torno de polos urbanos, ou seja, nas regiões periféricas. Para se ter uma ideia, a China usou em apenas 3 anos a quantidade de concreto que os Estados Unidos consumiram em todo o século XX. O que vem acontecendo na China ao longo desses últimos anos é uma verdadeira aberração econômica keynesiana. Certamente é algo sem precedentes na história. E como não poderia deixar de ser, pode esperar que as consequências disso também serão catastróficas, e não só para a China, mas para o mundo inteiro. Mas primeiro, quem é essa tal Evergrande? O China Evergrande Group é um desenvolvedor imobiliário, uma incorporadora, localizado na província de Guangdong, que vende apartamentos para classe média e classe média alta. É a segunda maior empresa do tipo na China e, em 2018, foi considerada a incorporadora com maior valor de mercado do mundo. A empresa já concluiu mais de 1.300 projetos em mais de 280 cidades em toda a China. Mas, em contrapartida com tamanha produtividade ou até para permitir tal crescimento, a empresa tem uma dívida gigantesca de 300 bilhões de dólares. Para se ter uma ideia do que isso significa, essa dívida é maior do que a de alguns países, como a Nova Zelândia, e corresponde a 30% de todo o valor de mercado da Bolsa Brasileira. Não é à toa que é uma das empresas mais endividadas no mundo. Mas esse ano as coisas pioraram muito para a empresa. Em dezembro do ano passado, a dívida era de apenas 125 bilhões. Só que cerca de 50% disso teria que ser quitado neste ano de 2021. Desde o começo do ano, a empresa vem tentando rolar a dívida que só aumenta a cada dia. O problema é que quanto mais circulava a informação de que a empresa estava sem dinheiro para honrar seus compromissos, evidentemente, menos clientes ela conseguiria captar. O mercado de imóveis na China tipicamente requer uma alta entrada para comprar o imóvel mesmo antes dele ficar pronto. Você, lógico, não vai dar entrada em um apartamento que não sabe se vai receber, porque a empresa pode quebrar antes de te entregar. Somente de fevereiro a setembro deste ano, as ações da companhia caíram mais de 80%. As ações que já chegaram a valer 32 dólares na alta histórica de 2018, no momento que escrevo esse artigo, são cotadas em pouco mais de 2 dólares e a tendência é de queda. O primeiro alerta para o mercado global veio no dia 31 de agosto. A empresa, em seu relatório de resultados do primeiro semestre de 2021, informou que sofria risco de calote em seus empréstimos. E, na semana passada, grandes bancos chineses foram notificados pelas autoridades habitacionais chinesas que o grupo não conseguiria emitir os pagamentos de juros dos empréstimos que venceriam em 20 de setembro. Mas isso é só uma parte do problema. Ela também está devendo para as empresas de construção, para pessoas que investiram em apartamento e até para funcionários. Foi estimado que, se a empresa falir, cerca de 1.500.000 clientes podem perder seus depósitos referentes a imóveis que ainda não foram concluídos. Também na semana passada, viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra prédios residenciais chineses sendo demolidos. Esses prédios estavam há anos inacabados e vazios porque os custos de construção tornaram-se maior que os eventuais receitas de venda. Esses prédios não têm nada a ver com a Evergrande, mas isso deixa claro o estouro dessa enorme bolha, que não afeta só a Evergrande, mas com o colapso iminente dela, outras incorporadoras também
passaram a ser vistas com desconfiança e, ao final, o mercado como um todo está em situação grave. Há indícios de que desde o ano passado a empresa pede ajuda ao governo chinês, mas ao que indica até agora, apesar do governo ter tentado negociar as dívidas da empresa com bancos nos últimos dias, especialistas por aí afirmam que o governo chinês não faria um resgate da empresa, como os Estados Unidos fizeram em 2008 do banco AIG. Mas parece que eles estão enganados. No dia 17 de setembro, o Banco Popular da China acrescentou um valor líquido de 90 bilhões de yuan, ou 14 bilhões de dólares, no mercado, o maior desde fevereiro, por meio de um acordo de recompra reversa de 7 a 14 dias. Isso mostra que o governo está bem preocupado com as consequências para o mercado imobiliário e de crédito, que são de grande peso para a economia do país. Lógico, já começaram a ligar as impressoras. Será que veremos o mesmo cenário que foi posto em 2008 nos Estados Unidos, só que dessa vez na China? Bem, só o tempo dirá. Alguns economistas consideram que a falência da Evergrande pode ter um impacto no mundo ainda pior. Centenas de pessoas protestando em frente a prédios da Evergrande são muitos pequenos investidores que não conseguem tirar o dinheiro que investiram lá. Além disso, a Evergrande pegou grandes somas emprestadas em bancos chineses e fora da China. Ao que tudo indica, a iminente falência da Evergrande não será diferente da falência do Lehman Brothers. O impacto já começou a ser sentido. O mercado está aflito com a possibilidade de um calote estratosférico. Em 20 de setembro, ações da empresa chegaram a cair 10%, e o impacto foi sentido nas bolsas de outros países, como o Brasil, onde a Ibovespa caiu 3% na metade do dia. Além disso, o mercado de commodities parece o mais assustado com a chance de falência da Evergrande. A cotação do minério de ferro, por exemplo, caiu 9% no porto de Qingdao, fechando abaixo de $100 a tonelada pela primeira vez desde maio de 2018. É preciso lembrar que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Cerca de 30% das exportações brasileiras vão para a China. E dentre os produtos mais exportados está o aço, muito usado justamente na construção civil. Então, o estouro dessa bolha certamente terá impacto forte aqui. Mas como foi possível chegar a tudo isso? Aparentemente é mais uma falha do capitalismo malvadão, certo? Bom, nada de muito novo no fronte. O clássico de toda a bolha imobiliária estimulada pelo governo. Juros artificialmente baixos que incentivam o endividamento das pessoas na compra de imóveis e, como citamos antes, a construção desenfreada de imóveis sem demanda. A proibição de outros tipos de investimento pelo governo também acaba estimulando artificialmente esse mercado. O governo tentou criar uma demanda que nunca existiu, forçou o desenvolvimento do mercado imobiliário do dia para a noite. Apesar de parecer cedo para afirmar o que está por vir, tudo indica que veremos dias turbulentos a partir de amanhã. Afinal, ontem e hoje, dias 20 e 21 de setembro, foram feriado bancário na China. O baque mesmo, ou a redenção final, deve acontecer amanhã, dia 22. Mas ninguém duvida que aí está mais um exemplo do catastrófico planejamento central chinês. O fictício milagre econômico tem validade curta e, quando acaba, deixa uma série de transtornos. Não existe produção de riqueza, destruindo o capital. E é isso que o planejamento central sempre faz. Simplesmente não há como um ente central conseguir guiar os rumos do mercado. O crescimento econômico da China deixa isso bem nítido. Enquanto um livre mercado cresce à medida que resolve problemas e melhora a vida das pessoas, o planejamento central mira num crescimento fictício do PIB e só piora a vida de todos. Foi assim na União Soviética, não seria diferente na China. Não dá para medir o tamanho do impacto a ser sentido na economia chinesa e global com tudo isso, mas dá para ter uma ideia. E lembre-se, como já avisamos aqui no canal, a queda da União Soviética começou após um evento catastrófico, o acidente da usina de Chernobyl, que abalou o mundo inteiro, seguido do seu colapso econômico. A questão que fica é, seria o grande evento de 2020 o início do colapso do regime comunista chinês? Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Mas uma coisa é certa, o mundo inteiro irá sofrer as consequências disso e pode ser pior dessa vez. Com toda a impressão de dinheiro que vimos desde o começo de 2020, esse novo acontecimento agora pode fazer os governos do mundo inteiro dobrarem a aposta. Ao menos agora, os indivíduos comuns têm aonde fugir dessa insanidade estatal graças ao Bitcoin. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por João Pedro, escrito por JJ Liber, revisado e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center.
100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!